Fala aí, povo querido, povo animado, a turma 801. Muito bom poder estar com vocês. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo a respeito da história do Brasil, né? Vamos falar agora sobre o golpe da maioridade. Tudo aquilo que é ruim na nossa vida tem que ser extirpado. Aquilo que não te faz bem tem que ser eliminado. O Brasil teve um governo muito ruim, um período de muita instabilidade. O termo instabilidade significa coisas que não são seguras, coisas que são frágeis. A nossa unidade territorial foi ameaçada profundamente no período da chamada do famoso período chamado de regência. O Brasil foi governado de 1831 a 1840 pelos regentes. E foi um grande fracasso. Nenhum governo conseguiu se estabelecer de forma positiva. O Brasil teve aquelas importantes revoltas, as revoltas que nós já falamos sobre ela, a revolta dos malês, revolta dos farrapos, revoltas da cabanagem, revolta sabinada, revolta da cabanagem, enfim, 5 revoltas muito violentas que vai colocar em risco essa nossa estabilidade. Daí eu pergunto, por que manter um governo assim? Se não está fazendo bem, se não está sendo positivo, por que manter um governo ainda baseado na regência? Um grupo político liderado pelos liberais que estavam de fora do governo vão projetar um plano muito inteligente que buscava antecipar a maioridade do menino Dom Pedro. Lembra que Dom Pedro II é filho de Dom Pedro I. O garoto tem apenas 14 anos. O que você faz com 14 anos? Brinca, namora, paquera, quer se divertir, enfim. Com 14 anos, ele recebe a proposta. Você quer assumir o governo e centralizar todos os poderes em suas mãos? Teve um congressista no Rio de Janeiro que foi falar e ele discursou da seguinte forma: pelas vias de Deus ou do diabo, precisamos de paz. O Brasil precisava se estabelecer. Então, a ideia de centralizar todos os poderes nas mãos do menino Dom Pedro II foi uma opção muito acertada. E esse nome vai ser chamado de golpe da maioridade. Por que golpe? Porque pela Constituição o menino só poderia assumir o governo com 18 anos. Contudo, ele vai assumir com 14. Onde é que eu vejo isso, professor? Página 320, no capítulo 10. Vai ser chamado esse tópico de o início do segundo reinado. Começa quando, professor? Com o golpe da maioridade. É interessante que todas as revoltas vão acabar com a posse do Dom Pedro II, exceto a revolta da Farroupilha, que ainda vai durar por mais 5 anos. Ele assume em 1840, em julho, aliás, para ser mais exato, dia 23 de julho de 1840. E a revolta da Farroupilha, que foi lá no sul, que falamos sobre ela, só vai acabar em 1845. Aprenda uma coisa: todo governo político ele necessita de um importante planejamento econômico. Não existe governo sem uma economia forte. Não existe governo popular sem uma economia estável. E sabe quanto tempo vai ficar esse garoto de 14 anos no poder? Dá um chute aí. 49 anos no poder. Eu estou falando de 49 anos. Eu não tenho 49 anos de vida. Quando eu nasci, esse homem já estava no poder. E 49 anos o cara vai continuar no poder. É muito tempo, é quase 50 anos no poder. E por que ele não saiu antes?
porque nós vamos ter um produto que vai revolucionar a economia nacional. Professor, que produto é esse? Antes de mais nada, vamos definir os dois grupos políticos do Brasil. Dois grupos políticos são grupos que vão discutir a política, a forma de organização e tal. Grupo dos liberais, página 320. O que é que os liberais defendiam? Defendiam o fim do poder moderador e uma maior autonomia para as províncias. Era formado por pequenos proprietários, setores de classe média urbana, como jornalistas, comerciantes e advogados. O outro grupo é o grupo dos conservadores, que almejavam um governo centralizado, sendo favorável à autoridade de Dom Pedro II. Era formado por membros da elite agrária e magistrados. Interessante que eu falei um termo chamado de elite agrária. A elite são pessoas com muito dinheiro. Agrária porque está ligado à terra. Homens que têm dinheiro são homens no Brasil dessa época que têm terras. E como eu falei, vai ficar tanto tempo no poder porque a economia vai estar sendo devidamente trabalhada com um produto revolucionário e muito comercializado. A produção do café, página 322. Gente, o café é uma bebida que todo mundo toma. O mundo toma café. Todo mundo. Já viu aquele meme que foi uma realidade? O homem estava lá no INSS e a mulher foi entrevistar uma pessoa que estava esperando na fila e o cara começa a gritar: eu quero café, porque o café traz uma dependência absurda. Eu vejo pessoas que são dependentes de café, que se não tomar fica com dor de cabeça. O café é muito importante. Então o café vai ser a principal base da economia do Segundo Reinado. Interessante. E é um café que vai ser exportado, ou seja, você manda o café para o exterior e recebe com a moeda estrangeira, que é muito mais valiosa. Então, quero que você entenda o seguinte: a principal forma econômica dada pelo Dom Pedro II para adquirir dinheiro para o Brasil foi a exportação de café. Perfeito. Mas o que significa exportar? Dá uma olhadinha aqui nesse quadrinho amarelo. Exportação significa vender determinado produto para outro país. Outro país. Exportar significa mandar para fora. Então o Brasil vai começar a vender café. O que é que eu preciso para fazer uma grande produção de café? A semente. Terra boa, o Brasil tem? Tem semente também. Grandes extensões de terra, o Brasil tem? Tem. O Brasil, inclusive, é um país tão rico, tão grande, que está dentre as 5 maiores nações do planeta, está o Brasil. Então o Brasil tem grande extensão de terra, o Brasil tem a semente, o Brasil tem mercado consumidor para poder consumir esse café. Agora uma pergunta básica: quem é que vai trabalhar na lavoura do café? Quem é que vai acordar cedo, vai plantar, vai regar, vai esperar a terra trabalhar a semente para que cresça, depois que gere frutos e tire aquele produto para vender? Quem é que vai fazer isso? Qual vai ser a mão de obra que vai utilizar-se para a extração e venda do café? É uma marca terrível que não tem como você justificar no Brasil, porque outras regiões começaram a fazer suas emancipações das metrópoles. Grandes países se formaram: México, Bolívia, Equador, Paraguai, e todas foram republicanas, ou seja, tiveram um governo nomeado, eleito, votado para assumir aquela função. O Brasil não. O Brasil vai ter um imperador. Detalhe, que vai manter a escravidão.
Então, atenta para isso. O governo de Dom Pedro II vai ter como principal base econômica a plantação e a exportação de café e a mão de obra escrava. Marca isso aí, mão de obra escrava. Uma coisa é certa, por onde passou o café, no Brasil gerou dinheiro. O café era uma rica fonte de faturamento, mas trazia impactos terríveis ambientais. Começou no leste fluminense, aqui no Rio de Janeiro, a plantação de café, e foi devastadora. Acabou com o solo. Acabou com o solo do Rio de Janeiro. Foi tão sério, que foi preciso depois replantar a área que vai ser o famoso Jardim Botânico, no Rio. Então teve que deslocar a plantação do café para o Vale do Paraíba e depois para o estado de São Paulo. Gente, não é à toa que São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Por acaso? Não, porque São Paulo vai ser a principal região fornecedora e exportadora do café. Tá gostando da aula? Também estou. Estou adorando. Vamos lá. Trabalho escravizado nas fazendas. Tem um termo que a gente usa. Ah, o escravo, o escravo. Não existia escravo. Como não, professor? Ninguém nasce escravo. Eram escravizados. Todos nós nascemos livres. Contudo, essas pessoas eram escravizadas. Eram condicionadas a essa triste realidade.